Congonhas tem o curso de licenciatura em letras. Então, esse curso ele acaba sendo uma extensão, né, da discussão que já foi feita lá no curso de licenciatura em letras. E aí, mais uma vez, eu estou à disposição para dirimir qualquer dúvida aí que vocês possam ter, tá? Muito bem. Tem alguém inscrito aí que eu queira alguma dúvida? Tem não, Kleber. Mas não tem da sequência mesmo, então podemos submeter a apreciação. Então vamos lá, né? Quem é contrário, né? Conforme nós falamos anteriormente, quem é contrário, né? O Kleber. Oi, pode falar. Eu só tenho né? Eu queria. Esse Gabriel e Kleber aí também, o pessoal que está aí, né? Boa tarde a todos mais uma vez. Esse eu estou vendo aqui que é um curso que é 20 para 40 vagas, né? Isso. 20 vagas vão ser pagas, não é isso, Gabriel? E 20 não serão pagas. Exato. E esse é o primeiro curso de especialização do Instituto que será cobrado? Que tem cobrança para alguns participantes? Acho que sim, né? É o segundo, né? A gente tem um curso curso em docência, ele já tem uma proposição de turma paga. Aquele curso em docência que foi ofertado para os servidores. Em Arcos? Está cortando o seu, Gabriel? Em Arcos, isso. Entendi. Zé, você ouviu, Zé? Não ouvi, não. O curso em docência, ele tem já a proposição de curso de uma turma paga. Aquele curso que foi ofertado para os professores, para os nossos docentes. Sei, em Arcos, né? Licenciatura, isso. Então, existe uma proposição lá já de turma de curso pago, sim. Esse, na verdade, vai ser o segundo, né? Vamos falar assim. Ah, tá. Tá? Tranquilo. E os professores do IFMG, né, pelo que eu vi aqui no projeto, eles também, né, receberão por isso, dentro, né, daquela lógica do... Sim, vai até votar hoje também, vai até apreciar hoje. Dentro daquela resolução 44, né, que é a resolução do Consub 44, que trabalha com essa modalidade de pós-graduação paga. Os valores que são propostos de pagamento, eles estão de acordo com o que é pago pela UAB, né, pela Universidade Aberta do Brasil, que é o parâmetro que a gente sempre utiliza. Tá joia, Gabriel. Beleza? Joia. Bom. Ângela, sim? É porque eu só queria... porque, na verdade, não tinha 21, não. A gente tinha 19, tá? Eu tinha contado 2 pessoas que estão presentes na reunião, mas que não fazem parte do conselho, que vão participar da próxima ponto de pauta, tá? Então, são 19. Agora, 20 com o Rafael, que entrou. Ah, tá. Bem-vindo aí, Rafael. Então tá, deve ser a gestão de pessoa, né? Os próximos da CIS, né? Alguma coisa assim. Isso. Ah, então tá. O esclarecido Zé Roberto, tem mais alguma dúvida com relação ao curso de Congonhas aí? Tem mais? Não, tem não. Então vamos submeter a apreciação, esse segundo item de pauta. Então, primeiro, a pergunta é contrária, né? Quem é contra, né? Manifesta-se contrário à aprovação aí no Consub, por favor, que se manifeste. Ninguém, né? Não. Por enquanto. E abstenção. Também não. Também não. Então, pressupõe-se que os demais, todos são favoráveis, né? Pela ordem, pela questão da forma de votação, né? Então, vamos, né, aprovado, então, né, por unanimidade também, esse segundo curso aí proposto aí pelo Campus Congonhas. Eu quero, então, agradecer. Primeiro, passo a palavra a você. Quer algo mais, Gabriel? Depois eu... Não, só agradecer aí a atenção, a análise de todos os conselheiros. Dizer que esses 2 cursos vão ser muito importantes aí para o crescimento do IFMG. Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado, viu, Gabriel? E parabenizo os campos que estão envolvidos. Parabéns aí a vocês, tá? Muito obrigado pela participação aqui, tá? Boa tarde, então. Obrigado. Boa reunião para todos e para todas. Obrigado. Bem,
Então, vamos passar para o segundo item de pauta, que é com a pró-reitora. Olímpia já está presente, né, Ângela? Está. Tá? A Olímpia, e eu não sei se pela ordem, se é a questão da regulamentação lá da CIS, né, Comissão Interna de Supervisão, ou se vai ser a esporádica lá, a atividade esporádica de docentes, qual das duas, Olímpia? Boa tarde, Kleber, boa tarde aos demais aí da reunião. Na minha ordem, Kleber, eu até te peço licença para fazer uma apresentação, eu coloquei primeiro a questão da atividade esporádica. Então tá, então pode ser, é porque o pessoal da CIS está presente, então depois eu me referencio a eles, né? Tá, então. Pode ficar, né? Sejam bem-vindos aí, ó, que estão aí da CIS, tá? E está a Daniela e o Diego, que estão da CIS. Tá. Uhum. Então, Olímpia, passo a palavra com você. Tá, obrigada. Olímpia, você pode fazer a apresentação, mas só lembrando, igual eu tenho lembrado a todos os que vêm apresentar, é que a apresentação seja muito sucinta, né? Tendo em vista que os conselheiros receberam e a gente tem outras pautas aí. Tá? É assim que a gente tem feito aqui no conselho, tá bom? Tá, joia, Kleber. Tá vendo, Ângela? Estamos sim, Olímpia. Sim, na verdade, eu só coloquei aí os assuntos da PROGEP. Então, como eu disse, como a regulamentação da participação de docentes em regime de dedicação exclusiva, a gente não tem nenhuma ressalva, eu só coloquei aí como tema, Kleber, e é isso, estamos aqui à disposição para ouvir se tem algum questionamento, né, e em seguida a aprovação ou não. Entendi, porque o segundo item é que talvez tenha, né, alguma questão, né? Mas vamos lá, então esse é o primeiro da regulamentação da atividade esporádica, né, docente. Aí, gente, abertos aí, né, as questões, né, dúvidas que vocês tiverem sobre esse item, podem se posicionar. Eu acho que pode até diretamente, eu tenho dúvida se precisa de ser no chat, mas acho que sim, né? Melhor por uma organização. Vai pelo chat aí depois se posiciona, por favor. Ô, Ângela, como eu estou apresentando, eu não estou vendo, você verifica para mim se teve alguma pergunta, por gentileza? Sim. Verifico sim, Olímpia. Não teve manifestação, não, ainda não. Querem diretamente aqui, gente? Tem alguma, né? Às vezes, se tiver alguma questão, quiserem falar aí, alguma dúvida. Lembrar, Kleber, enquanto... Felipe, eu entendo, né, que esse assunto que está em pauta agora é um avanço aí para o FMG, sabe? Agora, né, que principalmente os gestores de campus fiquem atentos, né, ao cumprimento do que está previsto nessa resolução que nós vamos aprovar agora, porque, né, vai ser a possibilidade de firmarmos parcerias grandes aí com outras instituições, né? Agora, a questão que eu falo de ficar atento em relação a algumas situações, por exemplo, né, não pode ter como é que se diz? Não servidor do campus aí trabalhar no mesmo horário de serviço para desempenhar essas funções, então que a gente tenha muito cuidado, né? Acho que principalmente os gestores, né? De acompanhar bem isso aí, o pessoal da extensão, que está previsto, acompanhar bem o desenvolvimento desses convênios que, né, que, se Deus quiser, firmaremos muitos aí no IFMG, através dessa possibilidade, né, desse tema aí. Isso mesmo, Zé. Obrigada aí pela fala. O que eu ia falar é isso, né? Que a resolução, ela nasceu de alguns questionamentos de alguns servidores docentes sobre participar, né, de atividades aí em outras instituições, públicas ou privadas, e qual que é o impacto que teria essa participação, uma vez que são 40 horas com dedicação exclusiva, né? Então, a gente viu que a Lei 12.772 dá abertura, né, da legalidade pela participação, até certa quantidade de horas, né, por semana, em outros casos de horas por ano, né? Só que, assim, o que o Zé Roberto lembrou, né, o diretor lá, o diretor de ensino, enfim, a área do docente lá, tem que ficar atento,
porque essa participação não pode prejudicar as atividades do IFMG, né? Então, o docente pode sim exercer, pode ser remunerado, inclusive, mas desde que exista um documento da chefia imediata, do coordenador do curso, enfim, que declare que, enquanto servidor do IFMG, ele está ok com suas atividades. Então, tem todo um fluxo a ser cumprido, correto? Eu posso fazer uma pergunta? O Washington está inscrito aqui, Fulvio, e depois você. Washington. Bom, só queria... Posso falar, ou Fulvio? Como é que tá? É você, Washington, depois o Fulvio. Ok. Ô, Fulvio, meio rápido aqui. Bom, eu só queria também dar parabéns pela regulamentação e dar apenas algum contexto para os demais conselheiros aí, né? Essa modificação que consta na lei é uma das modificações que começou com uma modificação na Constituição do país e que constitui um novo marco legal da inovação, né? É uma luta de 15 anos, da comunidade científica que vem atacar uma crítica ferrenha que é feita às instituições federais de ensino, que é não se aproximar do setor público, não fazer projetos com empresas, não contribuir para o desenvolvimento do país, né? Então, isso é resultado de mais de uma década de luta, que inclusive que começou com uma emenda constitucional autorizando, alterando a Constituição, colocando lá ciência, tecnologia e inovação como missão do setor público, e não só como um apêndice. E a 12772, que foi alterada, foi uma das consequências dessa alteração na Constituição. É claro que sempre existem esses riscos aí de mau uso, mas é bom que, e aí cabe a nós, gestores, não permitimos o mau uso, mas é bom que se fique claro que isso é resultado de uma luta de quase 15 anos da comunidade científica para melhorar a interação das instituições federais com o setor produtivo e para a gente contribuir efetivamente com o desenvolvimento do país, com os professores podendo e devendo, inclusive, abrir startups, etc., tá? Então, parabenizar o Olímpia e a todos que participaram dessa regulamentação aí, que vai ser muito bem-vinda. Professor Fulvio. A ideia é ótima, eu sempre fui favorável a esse tipo de coisa, e a minha dúvida é o seguinte, quando o professor ele vai ministrar, por exemplo, um curso de pós-graduação em alguma faculdade, tal, ele vai receber dessa faculdade o valor do serviço prestado. Existe uma porcentagem, pelo menos existia, que o professor tinha que repassar para a instituição dele de origem, no nosso caso aqui, o Instituto Federal. Isso era feito era gerenciado por uma fundação. A minha pergunta é se esse contexto dos professores que forem prestar serviço fora do IFMG e receber por esse trabalho, quem é que vai gerenciar isso? É a reitoria, é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ou vai ter uma fundação? Tá. Primeiro, a lembrar que ministrar disciplina não está no rol das atividades, né? Então, portanto, ministrar disciplina, a lei não está amparando, ela não ampara. Com relação a essa contrapartida para a instituição, ela não é em termos de remuneração, mas sim, o projeto, né, a atividade que o docente se envolver, necessariamente tem que ter uma contrapartida para o IFMG, seja uma pesquisa que venha favorecer, né, alguma atividade do IFMG, ou o resultado dessa pesquisa, enfim. Então, a contrapartida é a atividade em si, e a remuneração é só mesmo para o servidor docente que estiver participando. Essa remuneração vai ser feita pela instituição a quem ele está prestando serviço. A minha pergunta... Diretamente a ele, isso. Certo. Diretamente a ele. Não vai ter uma fundação para administrar isso? Não, Sabe por que eu estou perguntando, Olívia? É o seguinte, porque antigamente o servidor ele repassava, me parece, 18%, isso na UFMG e em outras universidades. 18% que ele recebia,
ele repassava para uma fundação daquela universidade que gerenciava essas coisas. Então, ele sempre recebia o valor menos 18%. Que os 18% isso vai... A minha pergunta é essa. Esse tipo de coisa vai estar inserida assim, nesse contexto aí, não? Não, porque a gente não tem digamos assim, uma terceira pessoa fazendo essa administração. Quem vai fazer tudo isso é o próprio servidor docente com outro órgão. Então, a única exigência aqui da regulamentação do IFMG é que haja essa contrapartida da atividade para o IFMG. Alguma contrapartida, né? Que o IFMG tenha algum benefício com essa atividade. Ok. Muito obrigado. De nada. Alguém mais? Tem, Ângela? Tem não, Kleber. Ô, Kleber. Sim, pode falar. Boa tarde, Olímpia. Boa tarde. Boa tarde. Ficou só uma dúvida no que diz respeito ao seguinte, o lecionamento, né, de alguma disciplina, parece que tem uma exceção no caso de curso estrito sensu, não tem, Olímpia, na resolução, ou não? Nó de cabeça, eu confesso que eu não me lembro. Eu acho que não. Mas de cabeça, realmente, eu não me lembro. Tem, Olímpia? Tem sim o... Você olhou aí, Ângela? É porque eu estou com a tela aberta. É o... Ah, sim, não, tem sim. Até que eu... Ah, sim. Acho que foi até o Fernando que defendeu isso aí, o Fernando da PRPPG. Acho que isso mesmo. Tem, né? Não, tá só para... Quando for de pós-graduação, estricto sensu, né? Isso, Isso. Então tem mesmo, né? Só para esclarecer isso. Pode parecer, né, que em nenhum caso, né? Mas nesse caso, acho que sim, né? Estrito sensu, acho que está pela resolução. Sim, e aí entra na mesma resposta, né, anterior que eu dei, que a contrapartida seria mesmo uma parceria com o IFMG, por exemplo. Vai ter aluno do IFMG lá nesse curso, né? Então, é um benefício para o IFMG, mas não em termos financeiros, mas cooperativos. Só isso. Mais? Não, só isso. Da minha parte, só isso. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Podemos submeter a apreciação? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Esse item de pauta aí, primeiro, aí, trazido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sobre atividade remunerada, né, para docente esporádica, né, de docentes de dedicação exclusiva. Então, conforme nós estamos fazendo, né, quem é contrário à proposta dessa regulamentação que se manifeste? Tem não, Ângela? Não. Então, tá bom. Abstenção? Também não. Então, podemos, então, pressupor que aprovado por unanimidade? Acho que sim, né? Se os demais, né, se manifestarem, então também aprovado por unanimidade a proposta aí, né, dessa regulamentação. Parabéns aí, então, a todos que, né, ajudaram a construir essa proposta aí, tá? Bem, Olímpia, então, dando sequência, né, ao segundo item que você está trazendo aí, à vontade aí, né, conduzir, e em determinado momento talvez tenha a participação dos representantes da CIS, que sejam bem-vindos também, tá? Tá, obrigada. E eu conto, né, com a sua licença para eu continuar aqui apresentando, então, por quê? Como vocês viram lá, na minuta de texto que nós enviamos, a gente teve umas pequenas discordâncias de texto, né, a gente e a CIS. Então, a Daniele mais o Diego estão aqui, né, para prestar os esclarecimentos. E aí, assim, se vocês concordarem, Kleber, eu, né, se tiver alguma pergunta, talvez seria até o ideal isso, né, se tiver alguma pergunta antes, a gente responder, para depois passar para os textos em si, né?
Tá, pode ser, a forma de você achar melhor. Então, vamos primeiro ouvi-los. Agora, pode ser que diante do que vocês apresentarem, essas, né, divergências que está tendo aí, que eu espero que sejam poucas, aí eles podem perguntar novamente, né, para eles tirarem a dúvida para que lado que eles vão, né, os conselheiros, né, nós conselheiros. Tá? Então vamos apresentar, que aí, de repente, já até vai sanando. Melhor, acho melhor, porque aí, senão são dois momentos, né. Joia. Então, é o seguinte, né, já tínhamos uma minuta, uma proposta de texto, né, que a equipe anterior tinha feito, e quando essa equipe aí assumiu, a gente passou e eles reestudaram, né, refizeram, e eu quero aqui também agradecer a Daniele e o Diego que estão aqui presentes, agradecer na pessoa deles a todos os membros da CIS que participaram. A gente precisa muito desse regimento interno para conduzir as ações da CIS, e então eles devolveram para a gente, eu fiz correções, e aí, só que não deu tempo da gente tratar das questões aí, porque a gente tinha prazo para enviar para o Consul, então por isso que ficaram essas divergências, mas que não é uma coisa assim, que a CIS bateu o pé, que a Projeto bateu o pé, não é isso não, é porque realmente a gente não teve como sanar isso antes de enviar para o Consul, tá? Então, a primeira pequena divergência aí que a gente tem é no texto do inciso 8º do artigo 6º, que é quando fala das competências dos membros da CIS, né? Então, lá falou assim, o colegiado, né, constituído aos quais compete. Aí, o texto da CIS traz escolher dentre seus pares o coordenador geral, o coordenador adjunto e o secretário administrativo, assim como os substitutos em suas ausências e impedimentos. Só que a gente, enquanto projeto, a gente entende, e aí depois a Daniela, se ela quiser esclarecer, se ela achar que está certo, né? A gente entende assim, o coordenador adjunto, ele é naturalmente o suplente do coordenador geral. Então, ele não vai, se o coordenador geral estiver, o coordenador adjunto pode estar, mas não necessariamente. Agora, na ausência do geral, aí é que o adjunto entra. Então, a gente propõe, assim, escolher dentre os coordenador geral, coordenador adjunto e o secretário administrativo titular e respectivo suplente, porque esse sim precisa de suplente. E aí, se a Dani quiser fazer, né, alguma defesa aí, eu não sei se cabe. Se ela quiser, fica à vontade, Daniela. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Olímpia. Nesse caso, eu não tenho, não. Concordo com o texto que a Olímpia colocou. Diego, tem alguma questão para argumentar? Boa tarde a todos. Eu só queria acrescentar aqui, eu acho que é só uma questão da interpretação do termo suplente, porque esse colegiado são todos os membros da CIS, né? Então, a gente não usou a palavra suplente para não ficar subentendido, talvez seja pessoa de fora da CIS, só nesse sentido, por isso que a gente colocou substituto, mas é dentro dos membros que normalmente já participam das reuniões com voto da CIS. É só essa ressalva. Tá, mas então, deixa eu ver se eu entendi. Tem áudio, viu, Olímpia? Tá, Olímpia, eu só queria saber o que ficaria, então, se poderia ser a proposta trazida pela Progep, entendimento de ambos aí, de todos? Eu falo dos que manifestaram, Daniela e do Diego, pode ser, então, nesse item aí, pode ser isso mesmo? Pode. Tem áudio agora, Ângela? Sim, está com áudio, Olímpia, tá. Mas eu só respondendo, o Diego falou que poderia ser, né? Tá. Então, é isso, é só substituir, né, Diego, a nossa proposta e colocar, ao invés de suplente, substituto, correto? Positivo. Tá, obrigada. O artigo 10, teve uma outra coisa aqui também, que eu acho que é o Diego e a Dani que vão poder esclarecer. Nas atribuições da Secretaria Administrativa, vem o inciso 12 e fala que responder diretamente ao secretário da CIS.
A própria secretaria responder ao secretário, é isso mesmo? É isso mesmo. A secretaria não corresponde, nesse caso, ao secretário específico da CIS. A secretaria corresponde ao apoio que a gente teria, né, na instituição, mais o secretário da CIS. Então, essa secretaria estaria vinculada ao secretário da CIS mesmo. Nesse caso, foi o que a gente quis dizer mesmo. Tá, entendi. A secretaria local, né, respondendo ao secretário pessoa. Correto. Ok, obrigada. Bom, no artigo 10, houve também uma pequena proposta, né, sugestão aí. Enquanto a CIS propõe um parágrafo único, a PROGEP propõe desmembramento em 2 parágrafos. Vamos lá, o texto da CIS. A Secretaria Administrativa da CIS terá o apoio operacional de, no mínimo, um servidor técnico administrativo para auxiliar o desempenho de suas atribuições, designado pela instituição em atendimento ao artigo 8º da Portaria 2519 de 2005 do Ministério da Educação. Então, a gente está propondo, o secretário administrativo suplente substituirá o titular em suas ausências ou impedimento. Mas aí, aí, ao invés de suplente, não vai ter mais a palavra suplente, né? E a secretaria administrativa terá apoio operacional de, no mínimo, um servidor técnico administrativo para auxiliar o desempenho de suas atribuições designadas de acordo com a portaria do Ministério da Educação. Então, é só deixar claro qual que é o papel do suplente, porque em momento algum lá atrás, lá fala que ele vai substituir. Não sei se é prudente. Olímpia, quanto a essa parte aqui, eu concordo no sentido, nesse parágrafo 2º foi colocado a disponibilidade da instituição, né, dentro das possibilidades, né, de atender a CIS com esse apoio. Nesse sentido, eu falo assim, que a gente não teve intenção aqui, com o nosso texto, de obrigar a ter alguém em exclusividade apoiando a CIS, mas como está previsto na portaria do MEC, né, que iniciou lá a CIS, né, em 2005, nós achamos por bem que, se for possível, né, ter uma pessoa próximo à reitoria que tenha mais facilidade de fazer, né, essa meio de campo, né, entre a CIS e os pedidos, né, da PROGEP, que a gente já percebeu, assim, que tem uma demanda, né, então, para a gente trabalhar da melhor forma possível, né, dialogando sempre com a PROGEP, com a reitoria, a gente percebeu que seria interessante ter esse apoio operacional mesmo previsto, com também um servidor que, não exclusivamente, mas tendo entre as suas atribuições, prestar esse apoio, principalmente de comunicação, né, junto à PROGEP e CIS. Mas a gente concorda com o texto também. Tá, Kleber, eu não sei se você percebeu aí, é porque lá no texto proposto pela CIS, né, eles foram diretos. Precisa de um técnico administrativo designado pela instituição. Então, a gente está falando que é designado de acordo com as possibilidades da instituição. Hoje, Diego, que eu, né, digo para você que a gente tem sim na PROGEP um setor específico, né, para fazer essa ponte aí para a gente, tanto com a CPPD como com a CIS, né, às vezes até o próprio Daniel tem essa responsabilidade. Então, assim, a gente não tem um servidor exclusivo, igual você falou, né, mas a gente tem sim alguém que faça essa ponte aí, que faça esse alinhamento entre a gente e a CIS, e a CPPD também. Então, Kleber, é isso. O que a gente está colocando aqui, também não sei, né, se vocês aí vão catar, de acordo
com as possibilidades da instituição, porque o meu receio é designar pela instituição, mas pode ter algum momento que não tem como designar esse técnico administrativo, entende? Mas aí, assim, é uma sugestão, né, que não sei também se o Kleber quer falar algo aí sobre isso. Eu quero. Só para eu entender o contexto final lá, chegar lá na frente, tem muitos itens, assim, de divergência entre as... Porque, por enquanto, vocês estão indo para uma mesma convergência, né? Eu estou sentindo. Isso. Mas são mais quantos itens que tem essa... Tem mais o artigo 12 e o 20, tá, que é só mas é só para eu ter uma... Tá, mas alguém quer falar aí depois, né? Parece, né? Eu entendi, esqueci. Quem? Daniela? Ah, tá. Não, tranquilo, Daniela. Não, mas deixa eu ouvir, então, a Daniela primeiro, porque parece que o Diego concorda, vamos ver se o Daniela, né, também está de acordo, né? Porque, né? Vamos ouvi-la. Olha, Kleber e demais colegas, pela experiência que eu tenho dentro da instituição, às vezes a gente tem um apoio, o que é nessa gestão. Congelou a imagem aí do som da Daniela. Já está nos apoiando. E questões a gente não tem um apoio. Está muito ruim, mas eu acho que... desculpa, Daniela, eu talvez está agora? O seu som tem hora que está congelando, então... Mas eu estou entendendo. O que eu queria é o seguinte... Está baixo? Está baixo e está falhando. O que eu não gostaria de deixar... Está falhando, está vendo? cortando. Então, mas eu estou entendendo que ela... eu vou me atrever a falar o que ela está querendo dizer. O receio de passar gestores e não está muito claro essa necessidade aí. Deixar a cargo do... Está falhando, Desliga o vídeo, gente. Do gestor, que seja dar a cargo do gestor, passada essa gestão, que desse ou não apoio. De acordo com a portaria, o artigo 8 diz o seguinte: caberá a cada instituição federal de ensino disponibilizar a estrutura física material de pessoal necessária para o funcionamento da comissão. Lá eles não dizem que a instituição pode ou não dar. Eu entendo que se fornecer um papel, um lápis, uma borracha, ou um desses, já está dentro da legislação, já está próprio, está condizendo com aquilo que está proposto. Estão me ouvindo? Sim. Estamos, eu compreendi estamos compreendendo a sua... Então, esse parágrafo específico, eu gostaria que fosse mantido, e aí se Diego não se opuser, fosse mantido o que a gente propôs, sem deixar lá esse trechinho de acordo com as possibilidades da instituição. Se possível for. Entendi. Eu sou da opinião que, assim, o nosso texto pode ser mantido no sentido de que a gente entende que não vai ser uma pessoa exclusivamente para ficar por conta da CIS, entendeu? Mas para fazer essa ponte, né, com a Progep, mas uma pessoa específica, que tenha lá uma designação, né, que essa pessoa esteja aí apoiando a CIS e à medida do possível, né, da instituição, porque a gente sabe que se fosse ter uma pessoa exclusiva para todas as atividades do Instituto, né, que exigem tempo, a gente não teríamos pessoas disponíveis, né, porque todo mundo acumula alguma coisa. Então, mas não é um acumular por acumular, é um acumular que está previsto na portaria, né? Eu acho que está muito claro, né? Eu não sei se cabe a mim, eu também votar como os demais conselheiros, né? Dando opinião e meu voto. Mas aí, então, há uma divergência, assim, entre a proposta da Progep, sei lá, da Olímpia, né? E a da CIS, o que eu compreendo as razões aí da CIS, tá? De cair na questão de... A lei não refere, né? Se a instituição pode ou não pode. Ela é direto no ponto lá. Agora, a Olímpia e demais fizeram no sentido de resguardar as dificuldades que o campus possa ter.
A gente pode tentar caminhar numa convergência e prevalecer o Darcis, porque, como o Diego disse, eu acho que, ao permanecer o Darcis ali, não significa necessariamente que tem que ser um servidor exclusivo para isso. Está dizendo que vai ter que atender a CIS, é isso que a gente que importa. Agora, óbvio que não tem como um campus avançado, às vezes, ter um servidor exclusivo para CIS, mas que o campus saiba que tem que ter a atribuição de assessorar a CIS. Alguém vai fazer esse papel, além de outro lá. Eu já estou até me manifestando. Hã? Na verdade, não é o campus, né? A gente falando da CIS do IFMG, esse papel é do projeto. Isso. Mais fácil, eu acho que mais fácil ainda e mais uma obrigação, acho que aí que seria mais ainda a obrigação nossa enquanto instituição olímpia, talvez, de ter essa pessoa para ser... mas assim, eu estou me antecipando, vamos ver o que os demais conselheiros, se você vai manter a sua proposta também, se for manter, né, a gente põe a apreciação. Tá? Então, são duas propostas, né, a de desmembrar e a de se conserva as primeiras, se fica desmembrado ou se fica o parágrafo único da CIS, né? E depois tirar se vai realmente tirar esse de acordo com as possibilidades aí. Tá, a questão de desmembrar ou separar único é uma questão mais formal, né? Aí é uma questão do jurídico, né? Depende do contexto. Textual. E isso de redação aí, eu não sei, Flávia estando presente e tudo mais, o que fica melhor na redação lá, eu acho que isso não precisa pôr em apreciação aqui, não sei. Isso é uma questão mais formal do documento. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Gabriel aqui. Fala, Gabriel. Boa tarde a todos. Eu fiquei, na verdade, Olímpia, a minha dúvida começou no item anterior, mas como vocês convergiram, ela sumiu temporariamente, e agora, com essa questão de dividir o texto, ela voltou. Eu fiquei na dúvida, na verdade, assim, existe alguma diferença, tecnicamente, entre suplente e substituto? Isso é uma pergunta que eu não sei, assim, não sei se alguém aqui tem condição de esclarecer. E aí, em relação a essa dúvida e a essa divisão do texto, se não caberia algum artigo específico para falar dessa competência, não só para o secretário administrativo, mas para os demais também, porque, pelo que eu entendi, os outros membros também têm ou um substituto ou suplente, eu não sei qual que é o termo técnico certo que vai ser usado. Então, se não resolveria, né, a gente ter um artigo esclarecendo isso, né, as hipóteses em que o suplente ou substituto assumiria as atividades. Sim. Primeiro, assim, substituto e suplente está muito próximo. O que o Diego está colocando é para não haver uma confusão, porque os membros da CIS, né, tem o titular e tem o suplente, no corpo todo dos membros da CIS. Dentre os membros da CIS, tem essa diretoria, que é a coordenação geral, a coordenação adjunta, mais a secretaria executiva, administrativa. Então, para não confundir, falar assim, é suplente da CIS? Não, é suplente do secretário. Então, não seria um suplente, seria um substituto do secretário. Ele pediu só para não fazer essa confusão de suplente da CIS, pelo que eu entendi. Com relação às competências, a minuta contém a competência do coordenador geral, do coordenador adjunto, e, salvo engano, ficou faltando falar só do substituto do secretário, porque tem as competências do secretário também. Então, é deixar claro que o substituto desse secretário, né, substituirá, assim como o adjunto ao coordenador geral, em suas ausências e impedimentos. Tá respondido, Gabriel? Eu não sei se... Acho que sim, tá. Sim? Tá. Tá, Olímpia, então mantém, né? Depois eu quero... Por que eu perguntei lá quantas propostas tem? Porque a primeira, nós vamos submeter uma só, que é a proposta da projeto. A segunda, nós vamos ter que ver qual das duas que vai prevalecer aqui para aprovar, né? Porque ficou uma questão, o ideal seria a gente ter trazido uma proposta única construída por vocês. Agora, nesse momento, que a gente vai aprovar o documento ou não, e além disso, nós ainda temos que fazer uma votação de qual dos dois textos, que dependendo aqui, que vai prevalecer, né?
Então, é isso que eu estou tentando me organizar, como é que a gente vai conduzir essa votação. Então, deixa isso, né, deixa esse item agora em stand-by, esse aí, significa que vão ter 2 propostas, né? E aí Mas, Kleber, desculpa, como o Gabriel falou, na primeira, como já existe uma convergência, então já não tem mais, né? Mas a gente tem que submeter ao conselho, né? Mas entendeu? Eu entendi assim, como existe uma convergência entre a CIS e o CBPD, então está indo uma proposta só. Isso, exatamente. Exato. Tá? Agora, a segunda depois, né, a gente vai analisar qual das 2, né, que vai. Então, tá bom. Vamos lá, para as próximas. Bom, essa aqui também seria uma questão meio que textual, né? O 11. As subcomissões de caráter transitório definidas pelo colegiado terão funções e atribuições específicas, sendo formalmente constituídas por ato do coordenador geral. Então, a nossa proposta está do mesmo jeito. As subcomissões reunir-se-ão em horário extra-sessões para o cumprimento das tarefas designadas, deliberando por maioria simples dos votos em relatórios, pareceres ou despachos administrativos. Aí, nesse parágrafo primeiro, a gente, né, mudou um pouco aí. As subcomissões reunir-se-ão em data e horário previamente definidos, independentemente das sessões ordinárias ou extraordinárias, para o cumprimento das tarefas designadas, deliberando por maioria simples dos votos em relatórios, pareceres ou despachos administrativos. A pequena alteração aí está lá, ó, reunir-se-ão em horário extra-sessões. Então, a gente está pensando, propondo deixar um pouco mais claro. Reunir-se-ão em data e horário previamente definidos, independentemente das sessões ordinárias e extraordinárias. E o parágrafo 2, também só houve uma inversão aí. Presidirá a reunião da subcomissão o membro escolhido pela maioria de seus pares. A reunião da subcomissão será presidida pelo membro escolhido pela maioria de seus pares. Foi mais uma concordância textual mesmo. Essa é a questão do português, né? Então, o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro, eles são idênticos, né? Nas 2 propostas, não é isso? O primeiro e o terceiro. O sentido é o mesmo. Uhum. Idênticos não, mas o sentido é o mesmo, né? Isso. O parágrafo, a diferença... Não, na verdade, não é o parágrafo primeiro, não. É o parágrafo segundo e o caput do artigo é que tem essas, né? Não, o caput está ok, é o parágrafo primeiro e o segundo. O segundo não tem. O segundo é só alteração, né? Entendi. A questão mesmo de interpretação de divergência que é o parágrafo primeiro, né? Isso. É só ele. Isso. Pois é, aí eu queria, Diego, né, mas ouvir, a Daniele, né? Isso, ouvi-los, né? Concordam? Se eles concordam ou não, como é que é isso? Eu concordo deixa eu falar sobre essa questão aqui. A gente entende a preocupação talvez seja em torno de um prazo, né, para alguma subcomissão terminar os seus trabalhos. Então, foi só nesse sentido aqui que eu acho que é mais uma questão interpretativa. Nós não quisemos deixar uma data e horário previamente definidos, colocamos só que seria fora das sessões, extra-sessões da CIS, né? E não colocamos nada em relação ao prazo. Então, eu acho que talvez seja essa uma questão de interpretação. E só acrescentando, assim, que nós, no início da CIS, nós ficamos muito preocupados com o prazo que foi dado, né, para a gente apresentar o regimento interno. Então, a gente teve várias reuniões que nós fomos fazendo semanalmente, as reuniões para fazer essa discussão do regimento interno. Então, nós batemos muito, discutimos muito sobre isso e esquecemos, né, não tivemos muito oportunidade de participar junto fazer uma reunião com a Progep antes. É por isso que aconteceu, às vezes, um pouco dessa divergência. Mas eu acho que nesse ponto aqui é essa interpretação quanto ao prazo para as subcomissões entregar seus trabalhos. Mas não tem prazo não, viu, Diego? A proposta é falar que as subcomissões reunirão em data e horário previamente definido, só isso. Porque tem que ter, né, uma agenda para reuniões dessas subcomissões, mas não tem prazo para cumprimento das tarefas, não.
Entendido e concorda, Diego, com esse fato de não ter prazo? Mas é isso que ele está falando, ele gostaria que não tivesse, está mantido, não continua mantendo. Então, eu acho que eu não estou vendo, então, Diego, acho que a Daniela já falou também que não teria nada contra a proposta, né? Proposta aí nesse sentido. Agora, com relação ao terceiro, é só inversão frasal, Olímpia, e aí é lógico, parece que a redação que foi feita pela Progep, ela está mais dentro das questões da língua portuguesa, primeiro aparece o sujeito, depois, né? Então, é uma questão mais de... nas normas do português, parece que o parágrafo segundo, né, está mais bem construído aí o da Progep. É o mesmo sentido, né? Tá? Aí eu só queria confirmar, Daniela e o Diego, pode ser então, né? O artigo primeiro aí, né? O artigo proposto aí pela Progep, que a gente vai levar para os conselheiros, sim? O Diego já manifestou o que aqui no chat. Sim. A Daniela talvez, mas o som tá fechado, viu, Daniela? Mas é... Ok, também. Então tá. Ótimo. Bom, Então vamos para o último aí, né? Os dois últimos. Que também é uma questão mesmo de textual, né? A CIS reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, por convocação do coordenador geral, extraordinariamente por convocação do mesmo, ou por solicitação de um terço de seus membros. Então, a gente está propondo a CIS reunir-se-á por convocação do coordenador geral ou por solicitação de, no mínimo, um terço de seus membros, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Foi mais uma concordância textual também, para ficar um pouco mais claro o que estava querendo dizer com essas convocações e reuniões. Quero ouvi-los agora, Diego, Daniela. Nesse ponto aqui do artigo 12, nós invertemos a ordem dos termos aqui dentro da frase, para colocar aqui, como passou a ser uma vez por mês a convocação, que essa seria do coordenador geral. E que a extraordinária ficaria sendo ou pelo coordenador ou pelo mínimo do um terço dos membros. Sim. Foi só uma inversão de termos aqui. Enquanto no da Progep fica que tanto a ordinária quanto a extraordinária, tanto o coordenador quanto os membros podem convocar. Então, foi só nesse sentido. E, já adiantando do artigo 20, se não tiver problema, aqui foi colocado, né, destacado aqui dentro das possibilidades de infraestrutura e financeira do IFMG, que a gente sabe, né, que tem que ter esse bom senso quanto a essa disponibilidade. A gente só coloca, por exemplo, que se a gente não tivesse numa situação de pandemia, e como a gente está construindo um documento, né, para não ter que ficar sendo modificado, por exemplo, a nossa coordenadora Daniele participou essa semana do encontro regional da CIS Sudeste, né? Ela pode falar melhor sobre isso, então eu acho que seria nesse sentido, né? Se não fosse na situação de pandemia, ela teria que deslocar lá, ter um apoio nesse sentido. Então, vamos pela, né, questão da primeira aí, Kleber, eu concordo com o Diego aí, com o texto deles, então retiro o texto da Progep, tá? E com relação ao artigo 20, volta naquela mesma questão lá do artigo 10, né? Que é retirar ou não a questão das possibilidades aí do IFMG. Correto. Entendi. A Daniela vai falar? Não teve, é isso mesmo, o Diego falou corretamente, a Olinda também entendeu perfeitamente, é isso mesmo que nós gostaríamos que fosse mantido. Está muito baixo, Daniela, tem que falar mais alto. Como é que é? Chegar mais perto, o som está muito baixo. Está baixo. O Diego falou com propriedade, é isso mesmo, que a CIS, é o entendimento da CIS, no artigo 12, e no 20º é realmente esse pedaço, dentro das possibilidades. Eu não gostaria de deixar para um próximo gestor dar ou não condições para a CIS. A CIS, né, foi criada dentro da nossa lei, da lei do nosso plano de carreira, e eu gostaria que os próximos gestores entendessem que isso é importante também. Entendi.
Tá. E a Olímpia, você permanece com a proposta no 20 aí, da mesma forma, igual ao anterior? Como é que é? Olha, Kleber, assim, é aquela questão, né? A gente hoje, graças a Deus, tem dado, né, toda a oportunidade para todos, né, trazerem o melhor para o IFMG. Agora, todas as nossas resoluções, a gente sempre traz essas questões, né, das possibilidades do IFMG, tanto quando cabe infraestrutura e quando cabe financeira, né? Para que também, hoje, aí eu vou na contramão, hoje a gente tem aí um grupo, né, que entende essas questões, mas e se no dia de manhã a gente tiver um grupo que não entenda, né? E ainda que a gente não tenha condições de fornecer, por exemplo, quer ir lá no congresso lá, né, numa outra região do país, e a gente não tem as condições, então se a gente não amarra, a gente fica obrigado a tirar, como diz o outro, né, de uma outra ação para possibilitar. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa parceria, né, eles entendem o nosso lado, a gente entende a necessidade deles, o receio é justamente isso, tanto no dia de amanhã, uma gestão que inviabilize, né, a participação dessas comissões, como também a gente pode ter membros de comissão que não entendam o lado da gestão, é mais a questão de, sei lá, é uma questão mais de lógica mesmo, né? De cuidado. Eu queria, justamente, então, esses dois lados, e aí depois, como você vai, né, talvez mantenha, não sei, tanto isso aqui quanto aquela primeira questão, né, que vão ser discutidos aqui. Então, vamos olhar os dois lados, tá? Tem um lado que eles colocam bem aí, que a gestão pode dificultar, e aí lembrado pela Olímpia também, que tem um lado que as comissões ou servidores podem pegar ao pé da letra e falar que a gestão, né, tem que fazer isso. Então, quando eu manifestei, né, e a Olímpia me corrigiu, quando eu falei, será que o campus tem condição? Igual eu pensei assim, campus avançado, a gente tem uma dificuldade muito grande de arrumar servidores, muito pouco, e às vezes, em determinadas situações, a gente põe numa legislação e fala assim, tem que ter tal servidor, e a gente sabe as dificuldades que os campos, não só avançados, os campos têm, né? Então, assim, lógico, na reitoria também, né? Mas aí esses dois cuidados que tem que se ter. Agora, por outro lado, a legislação também, que aí já sai em favor da CIS, a legislação, ela em nenhum momento, ela faz essas condições, se puder ou se não puder, né? Então, só para título da gente estar, na hora aí de posicionar, na hora de votar, a gente está ciente das duas coisas, né? Acho que seria bom a gente colocar isso aqui. Então, eu não sei, agora eu queria passar, né, pode ser para os demais, para os conselheiros, acho que está claro aí as situações, agora eu tenho que, até o encaminhamento aqui, eu tenho que pensar, porque uma coisa, essas duas divergências pequenas, né, muito pequenas, o documento em si já acho que é muito, né, proveitoso, acho que você tem muito mais convergências, né, e esses pequenos detalhes aí que a gente tem que saber qual dos dois se leva, né, para aprovação, os dois, vota separadamente e ver qual o texto que vai prevalecer. Eu acho que talvez teria que ser assim. Então, me ajudem aí, podem opinar. Eu estou querendo o seguinte, caminhar da seguinte forma. A gente vai pôr em apreciação os dois primeiros, esses dois que tiveram divergência, e depois a gente pergunta de uma maneira geral se todo o documento está aprovado pelo Conselho. Mais ou menos assim, Olímpia e demais, da CIS, pode ser assim? Sim. Pode ser, né, Daniele, Diego, e acho que os conselheiros também se concordarem. Então, a gente teria que fazer 3 votações aqui, tá? Mas vamos tentar ser céleres. Na primeira votação, seria qual texto que prevalece lá, se seria o da Progep. Nas 2 primeiras votações, qual texto que prevalece, né? O da Progep ou da CIS, e depois uma terceira votação, se o documento está aprovado pelos conselheiros, né? Isso. Eu acho que, então, é isto que eu preciso, então, de colocar em apreciação. Pode ser, gente? Tem algum conselheiro diverge aí da minha proposta? Se puder, eu vou tentar encaminhar mais rápido para a gente não ficar... Gabriel se inscreveu, alguma coisa assim? Não, né? Não tem ninguém inscrito. Não, né? Tá. Viu o nome dele, da Olímpia ali. Então, vamos lá. Vamos encaminhar assim, né? Então, na primeira questão da divergência do artigo 10, tá? Tem um texto proposto pela CIS e tem um texto proposto pela Progep.
entendam o seguinte, né? Só o espírito da defesa de cada um deles. Eu vou tentar falar por vocês, tá, gente? Me corrija se eu estiver errado. A Olímpia vai mais no sentido de preservar as condições da gestão, né? De ter condição de oferecer lá o secretário administrativo, e a CIS vai no sentido de preservar que as atividades sejam feitas, né? Independente que a gestão tem que se dar um jeito de auxiliar a CIS, tá? É nesse sentido. Então, eu queria, né, eu acho que eu posso pôr em apreciação, eu vou começar pela ordem do texto, tá, gente? Então, assim, eu nem estou vendo aqui, ó, a proposta é da CIS, aí eu pergunto quem é favorável à proposta da CIS, depois pergunto quem é favorável à proposta da PROGEP, né? E aí a gente, né, vai ter uma noção aí, tá bom? Então, vamos por aí, né? Então, por favor, os conselheiros, sobre esse primeiro item do artigo 10, né? Quem é favorável à proposta da CIS, que se manifeste, por favor. Eu vou deixar para me manifestar no final, para não induzir, né? Ó, Kleber, eu não entendi, eu acho que eu me perdi aqui. Encaminhamento, Gabriel? É isso? Na verdade, eu só me perdi. É para se manifestar no chat quem é favorável, é isso? Isso, é no chat, por favor, manifestar no chat quem é o favorável da CIS agora, tá? Isso, aí vai contar ali no chat os votos, não é isso? Isso, aí a gente vai ler no chat. Beleza. Tá? Ô, Kleber, posso fazer só uma pergunta? Desculpa, pode, mas não vai atrapalhar o... Pode perguntar, né? Eu só tô na dúvida. Eu tô com o trabalho da banca que eu tô aqui na cabeça, eu me perdi tudo nessa discussão aí. Certo. Mas a proposta da CIS basicamente é o seguinte: o campus ou a reitoria vai ser obrigada a designar um servidor para ser secretário da CIS. E o texto da projeto está falando assim, de acordo com as possibilidades. Não, Washington, desculpa, apoiar a secretaria, é um técnico administrativo para apoiar essa secretaria, não é para ser secretário da CIS, não, só para apoiar. É só uma dúvida que eu fiquei aqui, porque é o seguinte, geralmente, como a gente não tem gente, por exemplo, a gente não tem secretário, ninguém tem secretário aqui no campo, é um membro da própria comissão que faz o papel de secretário. Isso mesmo, e aí, o que o regimento está falando é que o IFMG vai designar um técnico administrativo para dar apoio a essa secretaria. Possivelmente na reitoria, tá, Washington? Na reitoria. Isso, na reitoria. Entendi. Tá? Pensei que era em cada unidade. Obrigado. Eu também, a princípio, sim. Depois a Olímpia me corrigiu. Não, entendi. Obrigado. Pode até ser alguém de algum campus, mas designado por nós. Autorizado, né? Pelo LOSH, autorizado também pelo diretor do campus. Não, obrigado. Entendi. Mas está claro para todo mundo, então, né? E os votos aí, será que todos já manifestaram? Quem tinha para manifestar, por favor, quem é favorável à proposta da CIS? Ô, Kleber, Gabriel aqui de novo, eu só queria aproveitar uma carona na dúvida do Washington, e apesar de eu até já ter me manifestado ali, mas, na verdade, assim, o texto proposto pela CIS, ele não implica numa obrigatoriedade, né? Porque a gestão sempre vai ter a possibilidade de, né, justificadas as condições, negar, se for o caso, né, de uma impossibilidade, né, isso? Só para esclarecer, assim. Acho que sim, com certeza. Eu acho que, não, na verdade, eu estou na dúvida, Gabriel, apesar de que eu vou me manifestar, eu sou favorável ao texto da CIS, mas, assim, ele faz com que a gestão realmente ela auxilie nesse trabalho, entendeu? Porque senão, o cuidado que eles estão tendo é de que se não for, aí não vai ter o apoio, aí fica difícil para eles trabalharem. Mas, assim, não pode dar essa opção da gestão falar que, não vou poder ajudar, não, entendeu? Eu acho que tudo é negociado, tudo é conversado, gente. Agora, entendendo os dois lados, eu prefiro seguir né? Estou votando, tá, gente? Prefiro votar favorável ao texto da CIS. Obrigada. Eu gostaria de dar só um exemplo prático, para ficar melhor compreendido.
Por exemplo, o Daniel, da Projeto, tem nos auxiliado. Como? Fazendo a ponte, o link com o Olímpia passa informação para o Olímpia, passa informação para nós. Ele começou a agendar uma reunião que a gente queria, com a pandemia foi cancelada, mas começou, é isso que a gente gostaria, entendeu? É uma pessoa que fizesse uma ponte entre a CIS e a Projeto, por exemplo. Só isso, não é muita coisa, não. É isso. Eu não sei se eu já posso perguntar como é, eu conto o meu voto para a CIS aí, mas eu não sei como é que está aí, Ângela, eu não consigo acompanhar no chat aqui. Não sei se eu já posso perguntar, acho que já podemos, né? E passar para a pergunta de quem, eu nem sei se primeiro você quer contar, não, eu acho que vamos primeiro já perguntar quem apoia o texto da Projeto, tá? Isso. Então, vamos lá. Segundo momento agora, quem está de acordo com o texto da Projeto, por favor, que se manifeste. Deixa eu tirar lá. Não sei. Para quê? Para ver. Tá. Tá. Será que já teve tempo suficiente? Já teve, Cleber. Acho que foi por abstenção. Uhum. Então, vamos lá. E quem se abstém? O Kleber, eu também vou me abster, tá? Fabiano. Tranquilo, tá? Fabiano. Porque para mim, o áudio falhou para mim aqui, para mim não ficou claro. Então, eu prefiro abster, tá? Tranquilo. Poderia até voltar, mas... Não, mas eu acho que é desnecessário, porque está falhando aqui, né? A hora está baixo, então eu prefiro, como não ficou claro, tá? Eu acho que eu prefiro me abster. Uma pena. Ângela, não sei se já podemos, né? Olha aí como é que ficou o resultado. Já está ok, Cleber. Nós tivemos 16 votos a favor da CIS, um a favor da Projeto e 2 abstenções. Tá certo. Então, vamos para o último item, né? Que é justamente também, novamente, uma divergência aí pequena, né? Entre o texto da Projeto e o da CIS. E acho que no mesmo sentido do anterior, né? Ô Kleber, então, desculpa, se eu estou pensando aqui indo pela analogia, para mim fica como a CIS, e aí a gente já dá como encerrado, tá? Eu também acho que, né, se a maioria, né, também concordar, acho que é o mesmo processo. Aí, se submetêssemos, talvez fosse incoerente quem votou a favor do texto da CIS, agora votar a favor da Projeto. Eu acho que seria meio incoerente. Mas, assim, você concorda, então? São questões diferentes, gente. São questões diferentes. Esse texto aí está falando participação no congresso, evento, palestra. É diferente. Tá, então, talvez, né, vamos colocar em apreciações, mas vamos entender de novo o que é que diz num texto e o que é que diz em outro, né, Ângela? Então, vamos lá. A diferença... vamos lá, Olímpia, você pode ler aí para nós? Leio. Bom, a CIS terá à sua disposição apoio técnico, administrativo, material, de acordo com o artigo 8º da Portaria 2519 de 2005, além da participação de seus membros em reuniões, eventos, palestras, encontros, conferências e outros pertinentes à sua esfera de atuação e toda a logística necessária à execução de suas atividades. Aí eu havia proposto, né, dentro das possibilidades de infraestrutura e financeira do IFMG. Tá, é diferente, ela já tem razão, mas assim, lembrando, a legislação, ela é prevista do jeitinho que está ali e não tem o dentro de suas possibilidades, não é isso, Olímpia? Né? Correto. Acho que é isso, Daniela? Correto, não tem. É daquele jeito que está lá, que eu coloquei no chat. É só para, mas de toda forma a gente vai pôr em apreciação, a Angela tem razão, né, não significa que o conselheiro votou de um jeito, ele tem que votar do mesmo jeito agora nesse momento, não, porque às vezes ele pode entender que nesse caso aqui deveria ter um aval da gestão. Mas assim, então acho que pôr em apreciação, né, gente, está claro aí as duas propostas, né, o cuidado que a Olímpia tem com relação à gestão de pessoas, a Projeto tem com relação
a gestão ter ou não condição de oferecer isso aí, tudo que está propondo, e a CIS no sentido também de permitir com que a CIS, ela é necessário, sim, para que as atividades aconteçam, seja, né, propiciado, óbvio, né, dentro das condições da instituição, mas que seja, que o texto não coloque isso aí que não está previsto na legislação. Ô, Kleber, Oi. o Leandro se inscreveu para a fala. Tá, pode falar, Leandro. Eu ia até comentar aqui, porque, assim, só para a gente deixar claro, eu até apoio esse artigo, porém, eu estou lendo aqui a portaria que foi citada, e aí o artigo fala assim, caberá a cada instituição federal de ensino disponibilizar a estrutura física, material e pessoal necessária para o funcionamento da comissão. É isso que fala. Estou esclarecendo isso, que parece que está escrito disso aí, só está faltando, igual o Kleber falou, só está faltando essa questão dos eventos, etc. Não fala de evento, é bom deixar claro. É interessante a instituição dar o apoio? Obviamente é interessante. Mas é aquela questão. Tira e aí parece que é obrigatório. Mas, assim, é igual o Gabriel também falou. Existe uma discricionariedade do serviço público, da administração pública, desse estado. Então, se a gente estiver numa crise, estiver numa situação de discricionalidade, é claro que a gente vai justificar. Então, se fosse eu para escrever o texto, eu colocaria dentro das possibilidades apenas referente a reuniões e eventos. Do jeito que está agora, dentro das possibilidades, prejudica uma coisa que é obrigatório, que é a questão do apoio material, do apoio técnico administrativo. Então, sim, como ele está englobando tudo, eu acho que tirar o dentro das possibilidades. Se for deixar o dentro das possibilidades, teria que colocar ele só referente a eventos e palestras e conferências, porque isso realmente é um custo, né? Essa é a minha ressalva. Assim. Bem lembrado, bem colocado. Eu pensei isso também quando você falou, sabe? De repente aqui, ó, participação dos seus membros em reuniões, vírgula, e dentro das possibilidades, participação em eventos, palestras, encontros, etc. Que aí contempla, o que o Leandro lembrou e a Angela reforçou, porque aí contempla a legislação e contempla, né, esses casos aí, né, dentro das possibilidades. Eu acho também que poderia ser um texto, se as duas partes concordarem, estaria no meio termo aí. Não sei se Olímpia, e aí, Olímpia e Daniela e Diego, o que vocês acham? A proposta levantada pelo Leandro, que eu acho que a Ângela sintetizou aí na redação. Eu acho tão bom que eu já até troquei. Tá, contempla aí, Daniela e Diego. Concordo Contempla, também. concorda? Sim. Então, tá. Olímpia, você coloca do jeito que a Flávia sugeriu, que ó, dentro das possibilidades orçamentária, financeira e de infraestrutura, só orçamentária e financeira, e de infraestrutura também, por causa de veículo, essas coisas, né? Só no caso da participação lá, né, que não está previsto na lei, não é isso, Ângela? Né? Eu não estou lendo aqui, não, mas porque o restante está assegurado, né? Sim, certo. Então, tá. Eu acho, gente, pode ser esse texto, acho que ficou claro. O primeiro texto prevaleceu, então, a gente vai submeter o documento como um todo, né? Que eu acho que, né, foi positivo aí. Então, lembrando que o primeiro texto lá prevaleceu o que a Assis trouxe, e esse agora, né, que estava tendo a divergência, ficou esse texto aí conciliatório aí, né? Que prevê o lugar na legislação e tem a condicionante aí de havendo a possibilidade. Pode ser? E aí a gente, se a passa direta é para aprovação do documento? Podemos ser? Vê aí se tem alguma posição Tem não, divergente. ok. Tem não? Então, eu posso submeter o documento à apreciação, e aí eu vou começar por aquilo que a gente tem feito, né? A gente começa, os que estão participando, a gente começa se tem alguém contrário ao documento, tá? Aí depois a gente passa as favoráveis, né? Não, abstenção e depois favoráveis. Então, vamos lá. Vou começar então, né? Aqueles que são contrários, né, ao documento, né, trazido aí pela CIS, que se manifeste, por favor.
Não tivemos manifestação. Então vamos aos favoráveis agora, né? Abstenção, né? Abstenção? Então tá. Abstenção, se manifeste. Fabiano, Oiti. Isso. 2 abstenções. Os demais posso considerar como favoráveis? Sim, né? Tá. Precisa de, se vocês quiserem, não sei se, eu estou vendo a Islane e Joelma se manifestaram, mas eles precisam, não, né? Eu acho ok, falando ok. Ok, né? Podendo dar ok para os demais, né? Considerando que foi aprovado, né? Isso. Pelos demais. Então tá, eu acho que, então quero aqui agradecer, então, né, a participação aí da Daniele, do Diego, né, e da Olímpia aí, né, nesses 2 temas aí, tá? E para a gente depois dar sequência. Muito obrigado, viu, a vocês. Obrigada. Ô, Dani, Diego, obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Kleber. Uma boa tarde aos demais aí. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu peço licença para sair agora da reunião. Um abraço. Tá, Daniele. Muito obrigado, Tchau, viu? Obrigado, Olímpia. Tchau, Diego, obrigado. Vamos lá. Então, vamos, o último item de pauta. Olímpia, desculpa, Ângela, o Wilson já está presente? Já estão, Kleber, ele e o Mário. Ele e o Mário, tá. Bem, gente, então é o relatório de gestão, né? O Wilson, né, encaminhou para vocês. Nós temos um prazo de até sexta-feira agora de encaminhar isso, né, para os órgãos auditores, para a CGU, me parece, não sei se TCU. E aí ele vai, né, relatar aqui para vocês rapidamente e tirar as dúvidas, né, caso tenham, né, sobre o relatório, lembrando que ele é importantíssimo, né, como instrumento de gestão, e posteriormente nós iremos dar uma melhor divulgação, né, daqueles avanços, né, dos principais pontos que chamam a atenção aí desse instrumento, tá? Então eu passo, sejam bem-vindos, né, o Wilson, diretor da DDI, e o Mário, ele está vindo falar até pela Proem, que tem alguns indicadores acadêmicos, né, que às vezes vocês tenham dúvida e ele está respondendo para nós, tá? Lembrando que o Wilson, né, iniciou suas atividades na reitoria, né, e o Mário era do campo, né, pertence ao campus Bambuí, e hoje está lá conosco, lá na Proem. Então, passo a palavra inicialmente aí, né, sei lá, para o Wilson, e depois Mário, fica à vontade aí, tá? Professor Kleber, boa tarde, em nome do qual eu cumprimento a todos os demais membros do CONSUP nessa tarde. Vou pedir licença, viu, professor Kleber, só para projetar rápido, só para facilitar, a licença para compartilhar a própria tela do relatório de gestão. Todos conseguem visualizar? Está abrindo aqui ainda, Wilson. Perfeito. Agora sim. Perfeito. Então, a prestação de contas, né, é uma obrigação constitucional, né, prevista lá no artigo 70, o dever de prestar contas à sociedade de todo agente público envolvido na utilização, arrecadação, gerenciamento e administração de recursos públicos, né. Então, o relatório de gestão, além de cumprir essa obrigatoriedade constitucional, ele também, como o reitor acabou de pontuar, ele é um instrumento de monitoramento do nosso plano de desenvolvimento institucional, os objetivos estratégicos lá constantes, né? A diretoria de desenvolvimento institucional foi colocada na posição de coletar essas informações, organizar essas informações, tabular e diagramar, através da portaria 1595, de 19 de dezembro de 2019, e a partir das instruções normativas do Tribunal de Contas da União, particularmente de número 63, ela estabelece os gestores constantes do rol de responsáveis, são os gestores titulares das pastas que provêm as informações de suas respectivas pastas para esse relatório, né? Então, de dezembro, a gente veio trabalhando isso junto com todas as áreas, né? Com a pandemia, o próprio Tribunal de Contas emitiu uma portaria prorrogando esse prazo, né? Para todos os órgãos da administração pública, e essa versão aqui apresentada no CONSUP foi entregue pela comissão ao reitor
para os encaminhamentos junto a esse conselho em 31 de agosto. O relatório, ele é composto, né, conforme os senhores já visualizaram aqui, eu vou só ressaltar alguns resultados rapidamente, e depois passar a palavra ao professor Mário, né? Ele está composto aí de 6 capítulos, né? São 268 páginas, né, de prestação de contas, começando aí pela mensagem do dirigente máximo na apresentação, uma visão organizacional e do ambiente externo proveniente lá do nosso plano de desenvolvimento institucional, o planejamento, o capítulo 2, com planejamento estratégico e a governança no Instituto, o capítulo 3, gestão de riscos e controles internos, o 4, resultados de gestão, o 5, alocação de recursos e áreas especiais de gestão, e o 6, as demonstrações contábeis, e ainda compõe o anexo 1, a declaração de integridade, e depois o anexo 2, a única, a página que ainda será inclusa, com o parecer desse colegiado e a resolução que o aprova. Rapidamente aqui, então, a pedido do reitor, vou passar para alguns resultados, assim, proeminentes desse relatório, ressalvado aqui cada titular da pasta possivelmente poderia vir dar uma ênfase maior num e outro aspecto, mas apenas a título de repassar rapidamente alguns resultados, e ao final vou passar a palavra ao professor Mário, para que ele também possa falar dos resultados mais importantes na área do ensino, rapidamente aqui. Então, na página 113, vou ressaltar aqui, não sei se está muito pequeno, né, os resultados da pesquisa, onde foram investidos aí mais de 800 mil investidos em projetos de pesquisa, distribuídos aí em 191 projetos aprovados, 279 bolsistas e por aí, e assim por diante. Além disso, esses investimentos foram consolidados aí em diversos resultados, né, consubstanciados em diversos resultados aí, com um destaque aí também para o portfólio de tecnologias, nesse período aí no exercício de 2019, com registro de 14 patentes e 28 softwares aí ao longo desse período. Em relação à extensão, na página 119, traz aí também, observe que os resultados estão todos organizados conforme os objetivos estratégicos constantes do nosso PDI, traz aí o número, né, absoluto de eventos realizados no ano, foram 272, 249 projetos de extensão, 89 cursos, e assim por diante. Na assistência estudantil, na página 123, nós temos aí o destaque para um investimento de mais de 9 milhões em assistência estudantil, para uma instituição que tem como, na sua missão, a educação inclusiva, é um número também que saltam aos olhos, né, como resultado aí desse período, nesse ano de 2019, o volume investido em assistência estudantil. Na página 126, nós temos alguns resultados da relações internacionais, com destaque aí para a mobilidade internacional dos discentes, através do internacionalismo e IFMG, e também o núcleo de idiomas com a aplicação aí do teste TOEIC, um teste de proficiência, envolvendo aí vários dos nossos campi, né, com a aplicação desse teste de proeficiência no idioma inglês, né. Na página 130, nós temos também alguns resultados do esforço da área de comunicação do IFMG durante o ano, né, com destaque aí para as 2.727 horas de exibição, as 1.124 marcações, as quase 30 mil visualizações, além de uma série de novos seguidores aí em diferentes plataformas de comunicação, o que demanda também o esforço dessa área no período. Na página 138 e subsequentes, e aí eu chamo a atenção porque há 2 capítulos relativos aos resultados da área de administração, planejamento e infraestrutura, o destaque aí para os projetos, obras, manutenção e suporte em todo o IFMG no ano de 2019, com destaque aí para as 10 usinas solares fotovoltaicas nesse período, cujas fotos também constam da página 138. Além,
obviamente, de outros resultados constantes do capítulo de alocação de recursos, onde a área de pessoas e a área de administração também traz mais resultados relativos a esse resultados alcançados nesse ano de 2019, portanto, o primeiro ano de execução do nosso plano de desenvolvimento institucional. Na página 144, nós temos alguns resultados também importantes relativos ao próprio processo de elaboração do PDI, que contou aí com ampla participação da comunidade acadêmica, né, com participações aí na forma de comentários na plataforma online de mais de 12 mil participações, né, comentários mais de 5 mil, foram 19 unidades, né, todas as unidades do IFMG envolvidas na elaboração, 13 comissões criadas, todo esse processo de construção coletiva do PDI. Além disso, ainda na área de desenvolvimento institucional, alguns dados sobre atendimento e suporte ao SEI da área de gestão documental, né, além do EAD com as ações de monitoramento, com as ações, né, em 2019, relativa à resolução número 17, aprovada por esse mesmo com colegiado superior, a resolução número 17 de 2019, com as diretrizes básicas para a educação à distância no IFMG e o início do processo de implantação dos estudos de gravação, né? Na página 151, nós temos alguns resultados também muito importantes em relação à gestão de pessoas, que continua aí, juntamente aos CAMP, nesse processo de digitalização do assentamento funcional digital dos servidores. Alcançamos aí o patamar de 34% em 2019, lembrando que esse aí é um projeto de mais que de médio prazo, né? Haja visto a quantidade de assentamentos ainda a ser digitalizados. Ainda os valores aplicados em capacitação, que somam aí a quantia de mais de 600 mil. Além disso, o esforço da Progep de continuação de composição da força de trabalho, né, nesse ano de 2019, e na área de tecnologia da informação, o esforço para o início, para a implantação da primeira etapa do projeto SWAP, né, o nosso sistema de gestão gerencial. Então, obviamente, se eu fosse ficar falando aqui dos resultados constantes do relatório, a gente ficaria muito mais tempo aqui falando dos resultados, mas passo a palavra aí agora para a gente, haja visto que os dados do ensino foram todos compilados a partir dos dados disponíveis da Nilo Peçanha, razão pela qual eu passo a palavra ao professor Mário para o destaque dos resultados nesse ano de 2019 na área de ensino. É contigo, professor Mário. Boa tarde, Wilson, obrigado. Boa tarde, professor Kleber, cumprimento todos os membros do Conselho Superior do IFMG. Eu vou apresentar aqui rapidamente alguns pontos que a gente considera de maior destaque nesse relatório. Só um minuto. Vocês estão conseguindo visualizar? Agora sim, Mário. Bom, então, o relatório da parte do ensino, ele foi dividido em basicamente duas partes. Na primeira parte, nós fizemos uma descrição qualitativa das ações do ensino, entre elas, a maioria delas desenvolvidas pela própria PROEM, né, porque ele é um relatório também das atividades da Pró-Reitoria de Ensino e muitas ações dos campos. A segunda parte do relatório é aquela que apresenta os indicadores que estão disponíveis na plataforma Nilo Peçanha, né? A plataforma Nilo Peçanha é uma plataforma muito robusta, né? Muito completa, que faz um raio-x dos cursos das instituições federais de ensino tecnológico no Brasil, tá? Então, eu destaquei aqui
5 indicadores apenas, tá? A gente tem muitos outros lá no relatório, e eu destaquei aqui 5 que a gente considerou que tem a maior relevância. E aí a gente destaca a comparação com os números do ano passado, e em alguns casos os números relativos à média nacional também, tá? Então, o primeiro indicador que eu destaco aqui realmente aquele relacionado com o panorama geral de estudantes nos cursos do IFMG, vagas, inscritos, matrículas. Vocês podem aí observar, né, que a gente faz uma comparação com 2018, né, para a gente saber o que significa esses números. Então, em 2018, o IFMG tinha um número total de matrícula de 29.728. Em 2019, o IFMG passou a ter 36.297 matrículas. Então, um crescimento bastante expressivo. Desculpa, número de inscritos, tá? Aí o que a gente chama de inscritos são todos aqueles inscritos nos processos seletivos dos cursos do IFMG. E aqui a gente tem que estar considerando todos os tipos de curso, tá? Graduação, FIC, curso técnico, pós-graduação. Depois, sim, agora sim, número de matrículas, tá? Em 2018, o IFMG tinha 17.866 matrículas, em 2019, 23.146, tá? Todos os dados da Unipersam. Número total de vagas ofertadas nos processos seletivos. Em 2018, 7.376, em 2019, 11.487. Ingressantes, nós fomos de 6.740 para 10.751. E concluintes, 3.154 para 5.435. No total de cursos, 2.002 em 2018, 187 em 2019. E aí, talvez, assim, possa gerar um certo questionamento. Olha, mas a gente diminuiu o número de cursos e aumentou o número de vagas e o número de matrículas. Mas foi realmente isso, tá? Porque, na verdade, quando você pega lá no relatório de 2018, você tem cursos que estavam finalizando o ciclo. E esses cursos, por isso, não aparecem lá no relatório de 2019. E então a gente pode entender que houve até uma otimização, um número menor de cursos, mas um número maior de vagas, de matrículas, de concluintes, de inscritos, e então podemos entender que esses indicadores são bastante positivos para o IFMG. O segundo indicador, a segunda tabela que eu destaco aqui, aí traz 4 indicadores bastante importantes, tá aqui na tabela 22, tá? O primeiro é a conclusão por ciclo, tá? Conclusão por ciclo é basicamente o percentual de alunos que finalizaram o curso dentro daquele ciclo de matrícula. No IFMG, 57% aproximadamente, comparado a 51% em 2018. Então, um aumento expressivo. E comparando com a média nacional em 2019, podemos ver que o IFMG está bem acima da média nacional, tá? 57 contra 48. Evasão, esse aqui, claro, é um indicador negativo, né? Quanto menor, melhor. Aí a gente pode também entender que o IFMG 31% contra 40%, então diminuiu, né, o índice de evasão, é um resultado positivo e menor do que a média nacional, 42% aproximadamente. Retenção por ciclo, que a gente chama de retenção, é aquele aluno que finalizou o ciclo dele, mas ele ainda não concluiu o curso. Por exemplo, ele entrou para um curso de 4 anos, terminou os 4 anos, ele ainda não concluiu. Isso que a gente chama de retiro, tá? Aí um pequeno aumento no número de retiros, né? Esse também não é um indicador positivo. 10% em 2019, 8% em 2018, tá? Tudo isso aqui calculado em cima do número total de matrículas. E, por fim, o índice de eficiência acadêmica. Esse aqui é um indicador um pouquinho mais complexo, ele leva em consideração principalmente o número de concluintes, mas é uma conta um pouquinho mais complexa, mas o índice de eficiência acadêmica do IFMG, 64,2% em 2019, contra 56% em 2018, e acima da média, bem acima da média nacional, que é 53,1%.
Tá? Outro indicador importante é com relação à titulação do corpo docente. A gente tem aqui um percentual, né, de docentes por titulação, graduação e aperfeiçoamento é realmente a minoria, especialização, a grande maioria dos nossos docentes, 37% são doutores, 55% aproximadamente são mestres. E aí, aqui embaixo, na figura 37, a gente tem uma segunda tabela, que é o que a gente chama de índice de titulação do corpo docente, ITCD, tá? Ele é basicamente uma média ponderada, onde o doutor ele entra com a ponderação 5 e o graduado entra com a ponderação 1. Então, por exemplo, se nós tivéssemos todos os docentes doutores, o índice seria 5. Se todos fossem graduados, o índice seria 1. Tá? Então, em 2019, esse índice do IFMG é 4,3, comparado a 4,1 em 2018, então teve um crescimento expressivo, pensando que é uma média ponderada, né, esse número aqui não tem muita variação. E estamos acima da média nacional, que é de 4,2 em 2019. Outro indicador importantíssimo é o que a gente chama de RAP, né, a relação aluno por professor. Nesse indicador, entra em consideração o aluno equivalente, não é exatamente um aluno, uma cabeça, vamos dizer assim. É um aluno equivalente. Esse aluno equivalente ele é ponderado com base nos recursos que se utiliza. Por exemplo, cursos que têm uma carga horária prática maior, esse aluno tem um peso maior. Tem uma ponderação específica, por exemplo, para quando é um aluno da área de formação docente, enfim. O cálculo do aluno equivalente também é um cálculo bastante complexo, tá? Mas é um dos indicadores mais importantes. Nós temos como meta para os institutos federais o número de 20, tá? Que seriam 20 alunos equivalentes por professor. A média nacional hoje dos institutos, né, das instituições da rede, 24,24, em 2018 o IFMG tinha 21,78, em 2019, 23,54. Então, a gente está um pouquinho abaixo da média, mas um aumento aí bastante expressivo também de 2018 para 2019. Por fim, o último indicador aqui, que eu destaco, tá? Tem muitos outros no relatório, é o chamado índice de verticalização. Uma das premissas dos institutos federais, que está na sua lei de criação, é promover o ensino verticalizado. Esse índice de verticalização, ele é calculado com base no número de cursos de uma mesma área de atuação que ocorre em vários níveis. Por exemplo, então, se existe um curso, vou pegar um exemplo, curso técnico de administração, um bacharelado em administração e uma pós-graduação na área de administração, isso pesa aqui nesse índice de verticalização, que ele é contabilizado com base nessa incidência de custos de uma mesma área em vários níveis. O IFMG, hoje, em 2019, apresentou um índice de verticalização de 17,5 e comparado à média nacional de 14,32. Esse indicador aqui, ele não existia em 2018, tá? Por isso que a gente não consegue fazer uma comparação, ok? Basicamente, são esses pontos que eu destaco. Fico aí à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida. Obrigado, Guilherme. Então, vamos lá, rapidamente. Obrigado, viu, Mário? Parabéns aí pela exposição, parabéns, Wilson. Eu peço aos conselheiros, que eu falei que a reunião ia até, no máximo, 3h30, mas estender um pouquinho mais. Vamos, né? Tem alguma questão aí do relatório, que vocês, né, têm alguma questão a perguntar? Ô, Kleber, fala. Na verdade, eu vou ser muito... Na verdade, eu queria fazer um elogio, né, ao trabalho do pessoal aí, porque eu achei o relatório de gestão muito bem elaborado, né, gostei muito do seu formato de apresentação. Eu estou aqui no Conselho há muito tempo
né, assim, tentando colaborar. Então, eu queria deixar esse registro aí em relação à grande evolução que nós tivemos na qualidade desse relatório de gestão. Então, a minha ponderação é mais nesse sentido, que isso facilitou muito a minha leitura e o meu entendimento aí de todo o processo. Então, eu queria parabenizar todo mundo, que eu sei que foi muito, para construir um documento desse, não é fácil, depende da informação de muitas pessoas, e eu tenho certeza que é um documento valiosíssimo para a gestão do IFMG, tá? Só isso. Muito bem, Rafael. Depois eu também quero comentar, mas mais alguém? Podemos submeter a apreciação? Podemos, Cléber. Teve sessão, não. Fala, não. Então, vamos lá. Então, né, aqueles que... nós estamos fazendo desde o início, gente, assim, quem é contrário, né? Então, vamos relembrar isso, né? Quem é contrário à aprovação do relatório de gestão, que se manifeste. Não tivemos manifestação. Abstenção. Também não. E por final, então, o restante, né? Unanimidade, aprovação? É isso? Podemos deduzir que sim? Certo. Acho que sim, né? Então, tá. Bem, eu quero, então, agora, né, passar para as considerações finais e a gente, dentro da proposta, Ângela, eu acho que você não vai conseguir me responder, ou você, ou Flávio, ou alguém dos conselheiros que consiga me responder. Dentro daquela proposta que a gente fez de reunião do conselho, né, a gente não estava considerando a pandemia nem nada, mas há uma proposta de reunião, acho que em setembro, será que é? Não lembro mais, se vocês lembrarem aí, por isso que eu queria saber, né, que a nossa próxima reunião, eu acho que o que a gente ia fazer em condições normais seria março, junho, setembro e novembro. Aí nós estamos fazendo em agosto, mas parece que está previsto uma para setembro e está previsto uma para novembro, né? Não sei se vocês, alguém se Kleber, lembra. Tem previsto uma para 1º de setembro e a outra para dia 9 de novembro. Ah, tá, mas para 1º de setembro, acho que aí, né, é impossível, né? Mas se a gente puder fazer em setembro, acho que talvez, até porque a gente tem alguns temas, assim, a trazer. E aí, a ideia é trazer, talvez até o final de setembro, tá? Daqui, pelo menos passado um mês, e para a gente manter o calendário de novembro, né, se a gente conseguir. Mas tem pautas já próximas a serem trazidas aqui, quase prontas, então acho que tem condições da gente, às vezes, reunir no final de setembro. Mas eu não tenho condições agora, né, tendo em vista que era 1º de setembro, eu acho que aí é impossível, né, está muito próximo. A gente comunica, então, os conselheiros, né, uma próxima reunião aí, com previsão de ser ao final de setembro, talvez, tá? Eu acho que é isso, né, da minha parte, eu queria agradecer, mas espera aí, antes com relação ao relatório, né, que foi aprovado por unanimidade, quero agradecer ao Wilson, ao Mário, pela presença, pela participação e pela condução do relatório, como bem lembrou o professor Rafael aí, eu acho que, realmente, dos anos enquanto reitor aqui, esse daqui se destacou, né, a forma de elaboração do relatório, tá de parabéns a todos aí que contribuíram, né, especialmente o Wilson aí, que está mais à frente, mais um trabalho, né, bem coordenado pelo Wilson aí, e a todos, tá, que estiverem envolvidos, né, acho que os campi, né, também contribuíram muito, os pró-reitores, né, toda a equipe, né, contribuiu aí. Parabéns aí, tá, e muito obrigado pela participação, então, Wilson e Mário. Professor Kleber e demais conselheiros, uma boa tarde e grande abraço, até breve. Até. Pessoal, também vou me retirar, tá? Um abraço a todos, tá? Um abraço especial para os colegas aí de Bambuí, né? Sempre um prazer encontrá-los, tá? Um abraço, fico à disposição de vocês. Até mais. Um abraço, gente. Obrigado. Bem, conselheiros, eu da minha parte, então, estou para encerrar a reunião, até alguns têm uns outros compromissos aí, mas assim, tem algo mais que queiram colocar? Senão, até uma próxima reunião. Podemos encerrar a reunião? Acho que sim, né?
Então, Ok, boa Kleber. tarde. Hã? Ok? Ok. Então tá, gente. Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus aí. Um abraço, tá? Com Deus. Um abraço a todos Tchau. também, e todas. Abraço, pessoal.